Nós temos compartilhado, e hoje é a 4ª semana, nós temos falado sobre os 4 elementos de uma liderança que realiza. Diga comigo, 4 elementos de uma liderança espiritual que realiza. Quando eu falo de uma liderança espiritual, porque existem líderes políticos, existem líderes econômicos, existem líderes comunitários, não é? Todos os grupos têm os seus líderes, aqueles que influenciam outras pessoas, né, a construir e edificarem juntos aquilo que está em sua mente, aquilo que está em seu coração, aquilo que se tornou o propósito da sua vida. Então, falando de uma liderança espiritual, nós estamos destacando esses 4 elementos que são essenciais para a edificação da igreja do Senhor Jesus, para a expansão do reino de Deus. O primeiro deles, nós estudamos, nós falamos largamente sobre o tema, foi uma visão. Tudo começa com uma visão. Quando você tem uma visão, você pode ser resistido, mas você jamais será impedido. Não significa que todas as pessoas que possuíram uma visão, não significa que na primeira tentativa, não significa que logo de imediato eles conseguiram transformar aquela visão em realidade. Eles foram resistidos de diversas formas, de diversas maneiras, né? Em diversas situações, em diversos momentos da sua jornada. Mas quando você tem uma visão, você jamais será impedido. Porque quando há problemas, quando há adversidades, todos os dias você levanta pela manhã disposto, você salta da cama, disposto a resolver o problema que está impedindo a sua jornada para que você possa continuá-la. Pessoas, quando não têm uma visão, elas vivem dando voltas, elas estão sempre começando algo, estão sempre parando no meio do caminho, porque elas não entendem que as adversidades, que os inimigos, que os problemas que estão colocados diante dela, apenas estão contendo o seu avanço. Apenas isso. Mas se ela se manter um pouquinho mais firme, ela vai superar, porque não há barreira que pode impedir você quando você tem uma visão. Quando você tem uma visão, você sabe qual é o próximo passo que você vai dar. Pessoas que não sabem qual é o próximo passo, qual a próxima decisão que ela tem que tomar, quando ela não sabe o que ela tem que fazer a seguir, na verdade, ela nunca vai chegar a lugar nenhum. Você precisa saber qual é o próximo passo. O que eu faço agora? Eu vim até aqui, mas para mim chegar ao meu destino, o que mais eu tenho que fazer? Então, à medida que nós vamos cumprindo as nossas metas, nós vamos sabendo qual é o próximo passo que nós vamos dar. Então, uma visão ela é necessária para você edificar alguma coisa na sua vida. Existem pessoas que possuem sorte, mas a sorte não dura muito tempo. Pessoas de sorte, facilmente elas são frustradas. Sabe, em cada 1 milhão de vezes ela tem uma sorte, ela acha que aquilo é o máximo da vida dela e que ela só precisa de sorte. Mas se você quer construir algo na sua vida, você não vai construir isso com sorte, você vai construir isso com uma visão. Uma visão é o projeto que você tem na mão, uma visão é o desenho que você tem na mão. Então, por isso, você sabe o que você está edificando e você sabe qual é o próximo passo que você vai dar. Bem, o segundo elemento que nós vemos na edificação de uma igreja, o segundo elemento que nós encontramos num líder espiritual que realiza é o caráter. Caráter não é aquilo que você diz que fará no futuro. Caráter é aquilo que você faz hoje. Caráter é como você reage de acordo com as pressões do momento sobre a sua vida. Então, as pessoas podem ter um bom caráter, as pessoas podem ser de mau caráter. Não existe ninguém sem caráter. Nós temos um bom caráter, nós temos um mau caráter, né? Depende qual deles nós vamos desenvolver no nosso dia a dia. O caráter é fundamental quando você tem uma visão, porque é o caráter que gera confiança naquelas pessoas que estão junto com você. O caráter é a base sólida de qualquer liderança, em qualquer nível, em qualquer aspecto, em qualquer lugar. Faltou caráter, com o tempo as pessoas vão te deixando uma a uma, porque elas vão perdendo a confiança em você. Então o caráter é fundamental para você começar com uma equipe e você terminar com essa equipe e assim edificar a casa de Deus. Terceiro elemento que nós compartilhamos com você, que foi na semana passada, e nós falamos sobre a unção
Diga comigo, a unção. O que é a unção? A unção são os dons, a unção são os talentos espirituais, são as habilidades, né, que o Espírito Santo nos dá para nós transformarmos esta visão em realidade. Quando Deus nos chama, Ele nos empodera, Deus nos capacita para fazer aquilo para o qual Ele nos escolheu, nos chamou, nos levantou e nos deu o propósito. Sabe, os grandes homens da Bíblia, como Moisés, como Jeremias, como Gideão e tantos outros, eles tremeram diante do chamado, eles tremeram diante da possibilidade daquilo que eles iriam fazer, porque todo propósito que nós recebemos, ele é maior do que nós. E tudo aquilo que é maior do que a gente, nós sentimos medo, nós não queremos pôr a mão nisso. Nós temos o medo de fracassar, temos o medo de passar vergonha, né? Temos o medo de ser criticados. Então, mas quando Deus chama alguém, Ele habilita essa pessoa, Ele capacita essa pessoa. Quando Deus chamou Moisés, Ele capacitou Moisés. Quando Ele chamou Gideão, Ele capacitou Gideão. Quando Ele chamou Jeremias para profetizar, Ele também capacitou Jeremias com o dom profético. Muitos de nós, às vezes, recuamos pelo medo, porque nós não entendemos que quando nós fomos chamados e nós entendemos o nosso propósito, nós achamos que vamos fazer tudo pelas habilidades naturais que nós temos. E como nós temos uma coleção de fracassos no passado, nós achamos que vamos fracassar outra vez. Mas nós não vamos fracassar, porque aquele que está em nós agora é maior do que aquele que está no mundo. Nós temos uma unção, nós somos capacitados, nós somos empoderados pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Então não tenha medo de fazer aquilo que Jesus pediu para você fazer, porque Ele já capacitou você, Ele já ungiu você para isso. Então, quando nós ensinamos, quando nós pregamos, coloque as mãos sobre o doente. É um mandamento de Jesus, né? Coloca as mãos, todos que creem, coloca as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados, né? Aí então, enquanto tem uma dor de cabeça, uma dor no dedo do pé, uma dor no braço, você vai lá e põe a mão, mas quando aparece um câncer, você, opa, isso aí não, deixa eu chamar o pastor. Normalmente é assim que as pessoas agem. Você não precisa chamar o pastor, porque a mesma medida de unção que está em alguém, também está em outra pessoa. Diga aleluia. E é isso que eu estou começando a ver nas células. Há irmãos aqui que estão se libertando desse medo. Do medo de orar por um canceroso. Hoje mesmo eu ouvi o testemunho de uma pessoa curada de câncer. Semana que vem ela vai estar aqui para testemunhar para nós. Então nós precisamos perder esse medo de orar pelo canceroso, orar por aquele que está em fase terminal, orar por aquele que está preso por uma camisa de força, né? Nós precisamos perder o medo, porque a unção, a capacidade espiritual para fazer isso, nós temos, você está habilitado para isso. E hoje então vamos ao último elemento. Eu deixei isso por último porque eu julgo ser ele o mais importante. Você pode ter uma visão, você pode ter um bom caráter, você pode ter uma unção, mas se não houver a fé, você não vai desenvolver esta unção. Ou melhor, você não vai desenvolver esta visão. Se não houver a fé, você acha que será impossível você aprimorar o seu caráter. Se não houver a fé, você então acha impossível liberar esta unção que está em você para trazer uma experiência sobrenatural para a vida de alguém. Então vamos relembrar aqui o que é a fé. Diga, o que é a fé? Existem duas palavras, e eu preciso voltar nisso para refrescar a sua memória. Existem duas palavras que nós usamos e pensamos que são as mesmas coisas, mas uma está muito distante da outra. Nós usamos a palavra crer e usamos a palavra fé. Ora usamos a palavra fé e depois a palavra crer. Porque para nós parece que é a mesma coisa. Mas crer e fé são duas coisas muito diferentes uma da outra. Estão bem distantes uma da outra. Primeiro, o que é crer? Crer é você estar convencido de algo. Crer é você estar persuadido de alguma coisa. Então, quando eu estou convencido de alguma coisa, quando eu estou persuadido acerca de alguma coisa, então eu estou crendo. Mas o que é o crer sem a ação? O que é o crer sem a ação?
O crer sem ação não vai modificar absolutamente nada na sua vida. Não vai modificar absolutamente nada na minha vida. Primeiro eu tenho que estar persuadido e convencido. Agora, o próximo passo é agir conforme eu creio. Quando eu ajo conforme eu creio, isto se chama fé. Quando estão me entendendo, diga amém. Então, fé não é crer. Fé é você agir conforme você crê. Bem, se eu faço a pergunta para vocês, vamos clarear isso mais. Se eu faço a pergunta para você, Jesus disse, colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão sarados. E eu pergunto, quantos creem nisso? Acredito que todo mundo aqui vai levantar as mãos. Nós estamos persuadidos disso. Nós estamos convencidos de que as nossas mãos é um ponto de contato entre Deus e um doente. Quem está persuadido disso, diga amém. Mas o simples fato de eu estar convencido e persuadido disso, um doente ao meu lado será sarado? Um doente ao meu lado será curado? Uma pessoa perturbada por um demônio ao meu lado será libertada? Não. Porque só o crer não é suficiente. Agora, essa pessoa que está ao meu lado será curada, ela será libertada quando eu agir como eu creio. Então, se eu estou persuadido que o toque da minha mão em alguém é um ponto de contato entre Deus e aquela pessoa, então, quando eu coloco a minha mão sobre ela, agora eu já estou exercendo a fé. E uma vez que eu vou exercer essa fé, eu vou liberar a unção que eu guardo para curar, para libertar e para transformar aquela pessoa. Quantos estão comigo aqui, digam amém? Entenderam o que é crer e o que é fé? Fé é você agir conforme você crê. Fala comigo, fé é agir, fé é agir conforme eu creio. Então, se eu tenho uma visão, mas eu não ajo nos passos e no sistema dessa visão, essa visão nunca vai ser realidade na minha vida. Eu conheço inúmeros pastores, amigos nossos, amigos meus, conhecidos de vocês, que quando tomaram conhecimento da visão celular, dos pequenos grupos nas casas, e viram o crescimento, a expansão que a ICB Santos teve, todos vieram buscar, todos queriam disso. E eles disseram, eu creio, olha, eu acredito nisso, e até hoje eles estão acreditando, até hoje eles creem, porque não há como negar um testemunho. Não há como negar, estamos aqui, estamos multiplicando, estamos crescendo, estamos avançando e vamos chegar aos 20 mil, não vai demorar muito agora. Sabe? Porém, eles sabem que isso dá certo, eles sabem que a visão funciona, eles sabem que através de uma visão nós estamos edificando uma igreja de vencedores, mas porém eles não conseguem agir conforme aquilo que eles creram. Estão persuadidos disso, estão convencidos disso, mas não são capazes de agir, não são capazes de treinar os novos líderes, não são capazes de ensinar a igreja os princípios de uma igreja em pequenos grupos. Então, se não há ação, então não vai haver um mover de Deus. Quantos me entenderam? Digo amém. Então, o crer não resolve nada. Você vai resolver qualquer coisa na sua vida com uma ação. Agir conforme você crer. Então, para você transformar uma visão em realidade, você tem que agir dentro dessa visão. Você tem que caminhar dentro dessa visão. Para você crescer em maturidade, deixar as coisas de criança, você crê que você pode? Eu estou persuadido, eu estou convencido de que eu posso crescer, eu posso deixar de ser criança. Sabe, eu estou persuadido, eu estou convencido de que as pessoas vão voltar a confiar em mim? Sim. Então, então eu vou agir nessa direção. Eu vou começar a me corrigir, eu vou começar a me conter, eu vou começar a dizer sim para umas coisas que eu dizia não, e vou dizer não para aquilo que eu precisava dizer sim e eu não dizia. Então eu vou começar a trabalhar isso na minha vida e eu vou desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Porque eu estou agindo. O grande problema da igreja é ficar esperando. Deus nunca mandou ninguém ficar esperando. Sabe? Nunca. Ele mandou sempre alguém agir. Levante, ande, corra, saia, vá, ide. Nunca
Deus disse, fica parado aí. Ô Josué, senta aí que os muros de Jericó vai cair. Estica uma rede, manda trazer uma água de coco. Daqui a pouco você vai ver um trovão. E essas muralhas vão rachar e você vai passar por cima delas. Essa é a maior doutrina que o diabo enfiou dentro da igreja. Eu estou preparando um estudo. E o tema dele é orações que Deus não escuta. E orações que Deus não ouve, acaba frustrando a gente. Porque você ora e você espera, você ora e você espera, você ora e você espera. Você ora e você espera, e você ora e você espera, e você ora e você espera, e nunca chega. Então chega uma hora que você cansa de orar. Aí você coloca a sua fé em dúvida, você coloca a vontade de Deus em dúvida, você coloca a bondade de Deus em dúvida. Mas não é essa a questão. Aqui existem orações que Deus não ouve. E uma das orações que Deus não ouve é quando você ora para Deus trazer as pessoas para a sua célula ou trazer as pessoas para a igreja. Deus não ouve esse tipo de oração. Senhor, traga os irmãos. Senhor, traga as pessoas. Traga o doente. Isso não vai acontecer. Eu estava compartilhando com os irmãos lá do Recife, com os pastores no sábado pela manhã, e eu dizia isso para eles. Nós fazíamos muito essa oração. Senhor, traga os doentes, Senhor, traga os perturbados, traga isso, traga aquilo outro. Só que a gente ia para um programa de rádio, a gente ia para a televisão, pregava, apresentava 1, 2, 3 testemunhos, as pessoas vinham, participavam das nossas reuniões, eram curadas, libertadas, e a gente dizia, olha quantas pessoas que Deus trouxe hoje para a igreja. É óbvio, nós estamos dando a glória para Deus, é o entendimento que nós tínhamos. Mas eu te pergunto, aí nós ficamos sem rádio, ficamos sem televisão, e continuamos orando para Deus trazer as pessoas. Chegou mais alguém? Quem está me entendendo? Então, se a oração traga as pessoas, é a oração que Deus ouvisse, nós continuamos orando, como continuamos orando, mas as pessoas continuariam vindo, como vinham. Mas se elas não vêm, então não é por causa da oração, era por causa da apresentação do evangelho que nós tínhamos na mídia. Esse é um tipo de oração que Deus não ouve. E onde você estiver me ouvindo agora, acredite ou não, se você quiser continuar perdendo tempo, continue orando e jejuando para Deus trazer as pessoas. E você vai passar o resto da sua vida com a igreja e com a sua célula vazia. Porque não é assim que funciona. Jesus não ensinou para a gente orar para Deus mandar as pessoas. Jesus disse para a gente ir. Ide por todo mundo. Pregue o evangelho a toda criatura. Ele não diz que as pessoas venham até nós. Ele diz que nós vamos até elas. Mas o diabo encaixou isso na mente e no coração da igreja de muita gente. Sabe? E quando você coloca um pensamento errado, quando você coloca uma ideia que não está em comunhão com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus trabalha, isso vai acabar gerando uma frustração em você. Porque você não vai ter resultado. As coisas não vão dar certas para você. Quem está me entendendo, diga amém. Então, falando sobre fé. Fé, então, é agir conforme a visão que você recebeu. É agir para alcançar a maturidade espiritual. Fé para liberar a unção que está em você. Você tem uma medida de unção. E essa medida de unção foi dada a você pelo Espírito Santo. Vamos voltar ao texto. Se você ainda não marcou esse texto na sua Bíblia, pelo amor de Deus, marca hoje. Efésios capítulo 4, versículo 6 e 7. Esse é o meu texto preferido. Acho que nos últimos 8 ou 10 anos, é isso que eu tenho ensinado. Aqui em Santos, é isso que eu tenho ensinado, onde eu tenho permitido eu compartilhar essas verdades com os irmãos. Quando ele diz, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, e Ele está em todos. Agora olha o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Deus está sobre todos. Deus está em todos.
E Deus age através de todos, segundo o dom da graça que Cristo deu a cada um de nós. Agora deixa eu te mostrar algo sobrenatural. Sexta-feira à noite, quando eu estava preparando a ministração que eu ia compartilhar com os irmãos, lá no Recife eu vi algo muito poderoso. A partir desse versículo, e eu quero compartilhar isso com você aqui nessa noite. Porque o nosso maior desafio aqui é nos libertar das tradições religiosas evangélicas. Nós temos que quebrar esse demônio. Porque toda tradição religiosa é um demônio. Ele semeia uma palavra como se fosse palavra de Deus, você pega isso, coloca na sua vida, e agora você está contido por ele. Você está amarrado, você está preso por ele. É assim que Satanás tem dominado a igreja. Marcos capítulo 7, versículo 13, Jesus diz aos fariseus do seu tempo: vocês têm tornado a palavra de Deus inválida. A palavra de Deus tem sido nula. Vocês têm anulado a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, tradição, existem as boas tradições, mas existem as tradições que elas são colocadas, elas são inspiradas no inferno, apenas para limitar você, para que você não seja quem Deus projetou para você ser e para você fazer o que Deus te escolheu, te levantou e te chamou para fazer. Então, cuidado com isso. Eu gosto muito quando Paulo foi pregar em Bereia e ele falava sobre Cristo, sobre o Messias, e os bereanos falavam assim: olha, antes de nós te darmos uma resposta, nós queremos examinar isso melhor. E eles passaram uma noite examinando nas Escrituras o que Paulo havia falado sobre Cristo, sobre o Messias. No outro dia eles se reuniram e disseram: tudo que você falou é verdade. Nós aceitamos essa mensagem e nós aceitamos Jesus Cristo como o nosso Messias. Então, muito cuidado com essas tradições evangélicas que foram criadas no decorrer dos anos. Elas colocam uma mentalidade que afasta você de quem você deve ser. Ela afasta você, né? Ela cria em você uma mentalidade que não deixa você exercer, a vida de Deus que está dentro de você. Isso fica preso, fica paralisado, isso fica aí dentro retido. Então eu quero compartilhar com você 2 versículos agora. Vamos lá. Primeiro deles, Atos capítulo 2, versículo 22. Veja isso. Atos capítulo 2, versículo 22. Vamos lá. Atos 2, 22. É a primeira mensagem que Pedro vai pregar. A primeira ministração de Pedro. No dia de Pentecostes ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. 2 pontos. Ele vai falar sobre quem? Jesus. A nossa mensagem é sobre quem? Jesus. E ele diz: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, com prodígios e com sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Esse é um texto muito poderoso e muito rico. Pedro está dando muitas informações ao mesmo tempo. Sabe? E entre as informações que Pedro está passando, aquela multidão que está ali ouvindo eles, há uma que me chamou a atenção. A primeira delas eu já compartilhei com vocês. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais ou maravilhas. Aqui nós já aprendemos que uma mensagem, um testemunho, ele é comprovado por um milagre ou por um sinal. Mas o que mais me chama a atenção é que Pedro fala no finalzinho. O que ele diz no final? Ele diz que esses sinais, esses prodígios e esses milagres foram feitos por quem? Pessoal,
Quando meus olhos bateram nessa parte de baixo do versículo, eu falei, não estou acreditando no que eu estou lendo. Eu leio a Bíblia há 40 anos. Há 40 anos eu leio a Bíblia. Pastor Marcos, eu ainda não havia percebido esse detalhe. Quando Pedro fala que os sinais, os prodígios, os milagres foram feitos por Deus através de Jesus. Então, para ele dizer que estes sinais foram feitos por Deus através de Jesus, o que é que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que Deus estava em Jesus. Quem está me entendendo? Deus estava em quem? Deus estava em Jesus. Então Jesus, ele não era autossuficiente para operar os milagres. Ele não era autossuficiente para fazer aqueles sinais. Quem fazia os sinais, os prodígios, era Deus através dele. Porque a plenitude do Pai habitava no Filho. Alguém tem dúvida disso, sim ou não? Não. Agora vamos para Atos 10, 38. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Por favor, complete o texto. Porque Deus era com ele. É o mesmo Pedro. Veja a revelação que Pedro tinha das manifestações sobrenaturais que aconteciam através de Jesus. Pedro tinha isso muito claro. Era Deus operando através dele. Mas sabe quem mais teve esse entendimento? João capítulo 3, versículo 2. João 3, 2. João 3, 2. É um estudo rápido isso aqui. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Agora eu vou dar um nó na tua cabeça aqui. Voltamos para Efésios 4, 6. Segura aí. Efésios 4, 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre, age por meio. Por quê? Porque Ele está em todos. Vocês entenderam? Quem entendeu aí? Pedro diz: todos os sinais que Jesus fez era porque Deus os fez através dele. Então Deus estava em Jesus. Depois em Atos 10, 38 ele diz a mesma coisa. Todos os sinais foram feitos por meio do Pai através dele. Nicodemos também entende isso. Se Deus não estivesse com ele, os sinais que ele estava fazendo não poderiam ser feitos. Mas agora chega o grande nó na nossa cabeça. Vou te dizer uma coisa. O dia que nós pudermos, primeiro, estarmos convencidos disso, persuadidos disso, de que Deus habita em nós, nós vamos mudar o mundo ao nosso redor. Não vamos conseguir mudar o mundo inteiro. É impossível isso. Mas as pessoas que estão orbitando ao nosso redor, elas vão ser impactadas por esse poder. O maior poder do universo, nós carregamos ele dentro de nós. Mas agora eu te pergunto,
Estar convencido e persuadido disto resolve alguma coisa? Porque agora eu tenho que liberar esse poder. Quando é que Deus operava através de Jesus? Quando? Vamos? Quando? Deus fazia milagres através de Jesus quando Jesus dizia ao paralítico: levanta e anda. A simples presença de Jesus ao lado de um paralítico não curava ele. O paralítico só andava, só levantava quando Jesus dizia: levanta e anda. O simples fato de Jesus estar próximo a pessoas endemoniadas, os demônios não deixavam elas. Eles tinham que ouvir uma voz de comando que vinha de Jesus. Porque a voz que saía da boca de Jesus, é aquela mesma voz que disse, haja luz e houve luz. A mesma voz. E essa mesma voz hoje ela está em você. Essa é a razão que nós temos já colhido alguns testemunhos. Semana a semana, como líderes de células têm entendido essa mensagem e têm agido conforme estão crendo. E Deus, através desses irmãos, está curando o canceroso. Deus, através desses irmãos, está tirando miomas. Está fazendo caroços no corpo desaparecer. Pessoas que estavam com as pernas entrevadas, as pessoas estão movendo as pernas. Está começando a acontecer um mover sobrenatural. Porque tudo que você precisa para liberar a unção é a fé. Não é ter mais unção. Outra mentira, outra oração que Deus não responde. Senhor, me dá mais unção. Senhor, me dá mais poder. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, nunca mais faça essa besteira. Não ore mais sobre isso. Porque a Bíblia diz que Ele já te deu. Ele já está em você. A plenitude do Pai, que habitava no Filho, agora está em nós. Olha Mateus capítulo 11, versículo 11. Mateus 11, capítulo 11, versículo 11. Em verdade eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Qual o destaque que a Bíblia está dando para João? Ninguém até ele, nascido de mulher, foi maior do que ele. Moisés não foi maior do que ele, Elias não foi maior do que ele, Jeremias não foi maior do que ele, Isaías não foi maior do que ele, Abraão não foi maior do que ele, ninguém foi maior do que ele. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém foi maior do que ele. João foi maior. Todos concordam com isso. Todos concordaram com Jesus quando ele disse isso. Mas aí Jesus, em vez de colocar um ponto, ele põe um ponto e vírgula. E ele diz, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Diga, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora eu te pergunto uma coisa. Jesus foi maior ou foi menor que João? Maior ou menor? Jesus foi maior do que João. E quando a gente chega em Mateus, em João capítulo 14, num dado momento, Jesus diz assim para os seus discípulos: aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e farão maiores ainda. Você não concorda comigo que nós estamos vivendo com uma igreja limitada? Você não concorda comigo que nós estamos vivendo com uma igreja
contida por tradições evangélicas religiosas. Veja, até alguns anos atrás, e ainda tem muita gente que defende isso hoje. Olha só, até alguns anos atrás, ainda tem muita gente que defende isso hoje. Uma mulher não podia ser pastora. Uma mulher não podia ser pastora. Agora me diga, por que uma mulher não pode ser pastora? Só porque ela é mulher? Vou dizer para você. O que Paulo diz lá em Efésios capítulo 4, 6, não está descrevendo se é homem ou mulher. Ali está dizendo que a unção, o dom da graça de Cristo repartido a todos, é a todos. Todos que estão aqui. Eu estou falando com quem? Homens e mulheres. Todos os irmãos. Eu estou falando com homens e mulheres. Agora que eu falo, calma. Obrigado, Tocha. Sei que você é meu incentivador. Segura aí um pouquinho. Pega fogo à toa aquilo ali. Né? Se riscar o fósforo de longe, ele já dispara lá. Mas olha, quando eu falo só todas as mulheres, aí é algo específico. Todos os homens, é algo específico. Mas quando usa a palavra todos que estão aqui dentro, eu estou falando com homens e mulheres. Então, quando a Bíblia diz que Deus é pai de todos, é das mulheres também. Ele está sobre todos, está sobre elas também. Age por meio de todos, é por meio delas também. E está em todos, está nelas também. É simples, gente. É simples. Fale para quem está do seu lado, é simples. É simples desse jeito. A única restrição que a igreja fala sobre a mulher é sobre governo. Mas sobre manifestação de unção, filho, não tem macho nem fêmea, não. A unção é a mesma. Agora, governo não. Paulo diz que mulher não governa, porque ela foi enganada. Mas a unção não. Governo não, mas unção, liberação de poder, cura de enfermo, libertação dos oprimidos. Deus está sobre todos, homens e mulheres. Age por meio de todos, homens e mulheres. Está em todos, homens e mulheres. O dom da graça dado por Cristo foi dado a todos, aos homens e às mulheres. Então você percebe como essas tradições religiosas, evangélicas, cristãs, incentivadas por Satanás, impregnou algumas coisas na mente da igreja, gente. E como é difícil tirar isso das pessoas. Não, Adilson? É difícil tirar isso das pessoas. Você fala. Você prefere crer no que o diabo está falando. Você prefere crer no que o sujeito da internet está falando do que no que o seu pastor está falando. É porque desde que eu conheço a igreja é assim. Aí eu vou cansar você com a minha experiência. Minha experiência não, com a minha historinha. Vou cansar você com a minha historinha. Você vai lembrar. Tem tanto tempo que você não fala isso, foi bom, né, Neide? É aquela famosa historinha do garotinho que estava olhando a sua mãe fritar um peixe. E quando ela foi fritar o peixe, ela cortou o rabo do peixe e pôs na frigideira e fritou o peixe. E ele disse: mãe, por que a senhora cortou o rabo do peixe? A cabeça e o rabo, né? A cabeça e o rabo do peixe. Por que a senhora cortou? Não, meu filhinho, é porque a sua avó fazia isso e eu aprendi a fritar peixe com ela. Pergunta para ela. É assim, as pessoas estão fazendo as coisas, não sabem nem porquê. E também estão deixando de fazer, também não sabem nem porquê. Só porque alguém disse que não é assim ou porque o outro disse que é assim. Aí ele vai lá: avó,
Por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? Para fritar ele? Não sei. Eu aprendi com sua bisavó. Fala com ela. Aí chega lá na Dona Maria, 90 anos. E aí, vovozinha? Por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe para fritar? Aí ela dá uma risadinha assim, né? Elas ainda fazem isso? Fazem, minha avó faz, minha mãe faz. Não acredito. Como é que pode? Coisa de velho, né? Não acredito nisso. Mas então, Bisa, por quê? É que na minha época as frigideiras eram muito pequenininhas. E o peixe não cabia inteiro lá dentro. Então eu cortava a cabeça e o rabo para fritar ele. Mas hoje com essas frigideiras tão grandes não precisa mais fazer isso. Tem gente fritando até peixe-espada já, né? Tamanho da frigideira. Você entende o perigo de uma tradição? A minha oração nesses dias é para que, e o meu jejum, é para que Deus abra o seu entendimento e que você ande conforme a Bíblia diz que você tem que andar e viva conforme a Bíblia diz que você tem que viver, irmão. Diga aleluia. Os milagres dependem da nossa disposição, da nossa vontade. São eles que atraem as pessoas para grandes colheitas. Quando as nossas células começarem a pipocar de milagres lá dentro, você vai ver o que vai acontecer na próxima reunião, na próxima. Porque alguém que vai lá e é tocado por Deus sobrenaturalmente, ele não consegue ficar sem testemunhar. Não consegue. Ele vai compartilhar isso com alguém. Na outra semana ele está levando alguém lá para ser tocado por Deus como ele foi tocado. Amém ou não amém? Como que o diabo neutraliza e mobiliza um líder? E aqui nós terminamos. Como o diabo neutraliza e mobiliza um líder? Anote. Primeiro, ele neutraliza e mobiliza um líder dissuadindo ele de sua visão. O diabo imobiliza, neutraliza um líder, dissuadindo esse líder de uma visão. Satanás fará de tudo para dissuadir você de uma visão. Se ele tira a sua visão, ele tirou a sua vida. Se ele tira a sua visão, ele tirou o seu propósito. Ele fará de tudo para tirar isso de você. Sabe, quando os irmãos começam a perder a motivação, quando elas começam a perder a vibração por estar na igreja, alguma coisa está acontecendo. Quando ela perde a vibração por fazer uma célula, alguma coisa está acontecendo. Quando você perde a vibração por fazer um evangelismo, visitar uma família, alguma coisa está acontecendo. Satanás está dissuadindo você de uma visão que você recebeu. E quando ele consegue dissuadir você de uma visão, ele imobilizou e paralisou a sua vida para te matar. Pessoas que não têm uma visão são deprimidas. Pessoas que não têm uma visão são tristes. Pessoas que não têm uma visão, elas passam a vida toda aborrecidas. Mas quando você tem uma visão, eu aprendi isso com meu pai na fé. Ele dizia assim, olha, eu não importo o que as pessoas dizem, falem de mim. Eu não ligo para nada. Eu posso chegar no final da vida arrastando só com um braço e uma perna. Mas eu vou chegar. Porque isso não importa. O que importa para mim é uma visão. O que me dá alegria, o que me dá satisfação, é o próximo passo
de uma visão. Como eu disse para você, quem tem uma visão não se aborrece com problemas. E ele sabe que cada problema que ele resolve, ele vai mais longe. Ele avança um pouco mais. Mas Satanás quer dissuadir. E como que quer dissuadir você de uma visão? Puxa vida, já fiz 3 casas de paz e nenhuma funcionou. As pessoas começaram, não terminaram. Aí o diabo falando para você, está vendo? Isso não dá certo. Você não tem chamado. Ele está dissuadindo você de uma visão e vai imobilizar você e vai matar a sua fé. Daí a pouco, nem para você mais você acredita. Segundo, como que o diabo neutraliza e imobiliza um líder? Ele diz para você assim, caráter não é importante. Me mostre alguém perfeito. Caráter não é importante. Me mostre alguém perfeito. Ele vai te imobilizar, ele vai te paralisar. Criando uma mentalidade de que você não deve caminhar em busca da estatura do varão perfeito que é Cristo, porque ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue chegar lá. Porque se ele consegue implantar essa mentalidade, as pessoas vão perdendo a confiança em você, elas vão te deixando, elas vão indo embora. Neutralizou sua liderança. Porque ele diz para você, caráter não é importante, me mostre alguém perfeito. Eu também não conheço ninguém perfeito, mas eu conheço pessoas que buscam melhorar. Hoje ele não é o que ele foi ontem. Amanhã ele não será o mesmo que ele é hoje. Todos nós temos defeitos. Mas o maior dos defeitos é você permanecer no defeito. Você pode melhorar. Você pode se tornar melhor. Vamos dizer que você não pode corrigir esse defeito. Tem pessoas que o defeito dela é marcar a hora e não chegar nunca, né? Ele marca às 5 da tarde, chega às 10 da noite. Foi aqui que eu falei com vocês. Se você marcar com você mesmo 3 horas da tarde para encontrar com você lá na praia, você iria? Sim ou não? Ah, eu não iria não, bispo. Eu achei que eu nunca chego na hora mesmo. Mas se eu quiser, eu posso tratar isso na minha vida. E o diabo não vai me enganar que pau que nasce torto morre torto. Jesus é o carpinteiro. E ele vai me ajudar a consertar esses defeitos. Agora pode, tocha. Como o diabo neutraliza e imobiliza um líder? Ele diz para você assim, olha, você não pagou o preço suficiente para ter a medida da unção necessária. Você não pagou o preço suficiente para você ter a medida de unção necessária. E joga isso na sua cabeça e você acredita nisso. Ah, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ir para o monte, eu preciso disso, eu preciso daquilo. A medida da unção, filho, já foi te dada. Isso que eu falo aqui, irmão, tem impactado muita gente. A unção é total. Deus está dentro de você? Ou será que Deus só entrou pela metade e o resto ficou para fora? Não, ele diz que Deus está em você. Então não tem uma parte de Deus em você. Ele é pleno, ele é completo, ele está dentro de você, ele habita em você pelo Espírito Santo. Mas tem gente me ouvindo agora em casa torcendo o nariz. Pode torcer, pastor. Continue indo para o monte, o resto da sua vida. Buscando unção.
Vá para o monte para outras coisas, vai para o monte para amarrar o valente da cidade, vai para o monte para neutralizar os demônios e o sistema que controla a cidade. Agora, por unção você não precisa não, porque você já tem. Ela já está com você. Mas sempre quando você não tem um resultado positivo, o diabo fala, você precisa de mais unção. E às vezes ele manda um irmão possesso. Você precisa orar mais. Você está sem unção. Isso é falta de unção. Você está em pecado. Você tem que orar mais. Expulsa esse demônio. E por último, e a gente fecha. O diabo neutraliza e paralisa um líder, imobilizando a sua fé. E como que ele imobiliza a nossa fé? Ele nos imobiliza colocando medo. Você não deixa de crer, mas não age conforme você crê. Ai, Jesus, e se eu colocar a mão nessa doente aqui, e ela não for curada, que vergonha que eu vou passar. Ao medo. Eu creio que o Senhor pode fazer, Jesus, mas e se não der certo? Você foi neutralizado. Você tem a unção para curar essa mulher aqui. Mas olha o que o medo fez com você. O medo te fez recuar. Recuar. Jesus, se for da sua vontade, cura a Rita. Se não for, leva logo essa praga. Mas não deixa ela sofrer não, Jesus. Se for da tua vontade. É mais ou menos assim, não é, Rita? Essa Rita. Quantos me entenderam, digam amém. Hoje eu quero te dizer, você pode transformar a sua visão em realidade. Levante a sua mão e diga, eu posso transformar a visão em realidade. Eu posso evangelizar. Eu posso afirmar a fé das pessoas. Eu posso treinar um novo líder. Eu posso enviar alguém para abrir uma nova célula. Eu posso treinar alguém para fazer um evangelismo sobrenatural. Você pode transformar essa visão em realidade. Você pode amadurecer e ter um caráter de Cristo, à medida do varão perfeito. A unção que Ele colocou dentro de você está à altura de qualquer milagre. Diga isso para quem está do seu lado. A unção que Ele colocou em você está à altura de qualquer milagre. Porque Ele está em você. Esta unção está à altura de qualquer milagre. E para terminar, a fé na mensagem que você está ouvindo pode edificar a célula que você sonha. A fé na mensagem que você está ouvindo, pastor, pode edificar a igreja que você sonha. A fé na mensagem que você está ouvindo, irmão, pode edificar a vida de alguém que você vai evangelizar e vai ganhar para Jesus nas próximas semanas. Esses são os 4 elementos de uma liderança espiritual que realiza. Anotaram isso? Primeiro, não, vamos lá, classe. Primeiro, eu quero ouvir um coral. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, vamos lá outra vez? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Escreveram o que é cada um? Então façam. Torne a próxima reunião de célula diferente da que foi semana passada. Faça. Ao encontrar alguém pela rua, no trabalho, na escola, no açougue, na padaria, onde quer que seja, oprimida, deprimida,
querendo contar um problema para alguém, ouça, testemunhe e ore por ela onde ela estiver. Jesus não sai de casa todo dia para fazer uma reunião. Jesus sai de casa todo dia para encontrar alguém e entregar um milagre para ela. É o que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer. Sair de casa todo dia, antes de sair, olhar no espelho e dizer: Senhor, eu estou pronto. O Senhor está sobre mim, o Senhor está comigo para agir através de mim. Quem eu vou entregar um milagre hoje? É assim que você precisa sair de casa. Diga para quem está do seu lado: você precisa deixar a sua casa. Sair de casa todas as manhãs e dizer: Senhor Jesus, eu estou pronto para entregar um milagre. Quem será a pessoa que eu vou entregar um milagre? Eis-me aqui. Age através de mim. Dê um aplauso a ele. E é isso.